dois, três e... E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivi. E eu sou a Bela. E esse é o Chá Entre Aspas. Esse vídeo é para contar um pouco sobre o nosso testemunho, como nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. E são histórias diferentes, mas no final somos atraídas ao mesmo amor. Bom, eu não nasci num lar cristão, mas eu cresci num lar cristão. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos de idade e logo então minha mãe foi para a igreja evangélica, cristã protestante, mas eu fui até batizada na igreja católica, quando eu era bem nenenzinha. Então eu cresci num lar cristão. Eu lembro de dançar na igreja quando eu era mais nova, da escola bíblica, era muito legal. Só que eu servia ao Deus da minha mãe. Eu conhecia Jesus porque a minha mãe tinha um encontro com Jesus. Eu andava sim com Jesus, mas não era ainda o meu Jesus, meu Salvador. Era algo que eu tinha através da minha mãe. Até que com os meus 11 anos eu falei assim, não quero mais. Quero viver minha vida, quero curtir. E foi pro mundão. Fui curtir minha vida, achando que era curtição, sendo que na verdade não é curtição. Fui curtir minha vida, aproveitei minha vida e nem ligava, não orava mais, não lia a Bíblia, ia pra igreja. Eu era a desviada mais assídua na igreja. Eu ia na igreja toda semana, mas nem estava lá. Às vezes nem ouvia o que estava falando, estava viajando, mexendo no celular, nem ligava. Até que um dia eu passei por uma situação na minha escola muito complicada, porque inventaram algumas coisas, a minha diretora foi conversar com minha mãe, e eu falei assim, peraí, eu sei por onde recorrer. Era uma injustiça que estava acontecendo comigo, na minha escola. Então eu falei assim, opa, eu sei por onde recorrer. E eu não me esqueço, em um dia, eu com 15 anos, entrando num quarto da casa da minha avó, ajoelhada, e eu orei por horas e horas e horas, e eu chorava, e eu falava assim, Deus, eu preciso que o Senhor mude minha vida, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida, eu preciso do Senhor, eu quero ter uma vida diferente, eu quero viver pro Senhor. E desde aquele dia eu não sei explicar, eu não sei como aconteceu. Eu não desgrudo mais disso. Hoje ele é meu maior amor. Eu sei que o que aconteceu comigo, que foi uma injustiça, que foi um caso na minha escola, foi para que eu tivesse realmente um encontro com ele. E hoje eu posso dizer, valeu a pena viver no mundo? Não valeu. Mas hoje eu tenho propriedade para falar com as pessoas, olha, você está passando por essa fase, mas um dia o Senhor vai te encontrar e vai ser a coisa mais maravilhosa da sua vida. Que lindo! Salve de palmas! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, povo! Então, gente, a minha história agora. Eu também não nasci em um lar cristão. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 5 anos. Eu e minha mãe aceitamos Jesus na mesma época. Eu fui batizada quando eu tinha 5 anos. E eu lembro que eu amava Jesus. Eu era uma criança assim que adorava ir pra igreja. A gente começou a frequentar uma igreja. Eu adorava, eu dançava no ministério de dança. Sabia todas as músicas, adorava ler a Bíblia. Era uma criança muito crente. Só que algumas circunstâncias da minha vida levaram a gente a afastar da igreja. E como eu era uma criança, naquela época eu tinha uns 11 anos, 10, 11 anos, não é que eu tinha muito poder falar, olha mãe, agora nós vamos na igreja, sabe? Ok, simplesmente acompanhava a minha mãe. Eu não mantive um relacionamento com Deus em casa. Eu poderia muito bem, né, ter afastado da igreja, mas ter continuado em casa com o relacionamento com Deus. Mas não aconteceu. Enfim, então como eu me afastei totalmente, eu também fui pro mundo. E eu comecei a ir em festas e bebia e vivi essa vida muito vazia, né? E minha mãe casou de novo, glória a Deus! E ela começou a frequentar a minha atual igreja com o marido dela. E ele sempre me convidando, Vitória, vem com a gente, Vitória, vamos no culto hoje. Aí eu, não mãe, não. Eu era aquela aborrecente, sabe? Que só queria saber das festas, de farrear, de dar umas bebezinhas. Então, grita. Aí eu só ficava em casa, não, mas vai lá, eu sei que eu tô bem aqui com as minhas amigas e tal. E
e nunca ia com ela, nunca aceitava o convite. Só que teve um dia que foi especial, gente. Ela chegou e falou assim, Vitória, os adolescentes lá da igreja, que ela tava indo, que é a minha atual hoje, eles vão fazer uma viagem pro sertão da Paraíba, uma viagem que eles vão ajudar as pessoas. Ela nem falou de viagem missionária, não. Ela falou uma viagem que eles vão ajudar. Cheia de estratégia. Eles vão ajudar os sertanejos, vão levar doações, vão fazer um trabalho social lá. Você tem interesse em? Na hora, gente, eu falei, eu quero, eu vou. Aí minha mãe me olhou assim, ó. Quê? Você? Você quer ir? Aí eu vou. Olha, liguei pra minha amiga Bia. Falei, Bia, vai ter uma viagem da igreja tal. E eu não sei, eu não conheço ninguém, eu não sei o que é, eu não sei nem orar. Mas eu quero ir. Vamos comigo? Vou com você. E foi comigo. E fomos. Uma viagem missionária pra Paraíba. 36 horas de ônibus com os adolescentes da igreja. E lá eu já comecei a conhecer as pessoas, foi super legal. Cheguei lá e na minha primeira noite, lá na Paraíba, tava tendo um culto. E eu começando a entender o que era aquilo, sabe? Eu comecei a ver, eles não estão aqui só pra doar roupas e alimentos. Eles estão aqui pra fazer outra coisa também. E eu entendi que eles estavam indo lá levar o amor de Deus. E eu falei, gente, olha só. E aí tava tendo culto. E aí, gente, tava tendo aquele mover de Deus no culto. E uma menina me abraçou e começou a orar por mim. E era como se Deus estivesse falando comigo naquele momento. Ela começou a falar coisas comigo que só eu sabia. E aí eu entendi o quão Deus é real e Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E eu me senti abraçada por Ele. Quando eu me vi, em menos de 2 minutos eu tava deitada no chão, chorando, aos prantos. E desde aquele dia eu não largo mais Ele. Eu encontrei com Ele e foi o melhor encontro da minha vida, foi a melhor decisão da minha vida, na verdade. E a gente tá aqui pra fazer esse vídeo também pra encorajar você. Você que tá passando por uma fase difícil, se você tá passando pelo que nós já passamos, a gente queria te dizer que há um amor que vai te encontrar e vai fazer tudo valer a pena. Às vezes você pode ficar com medo, eu vou perder meus amigos não vão querer mais saber de mim. Eu perdi vários amigos, mas eu vi que eles não eram meus amigos de verdade. A Vitória falou que é uma escolha linda que a gente faz, mas é uma escolha diária. Todos os dias nós temos que buscar essa escolha. Eu escolho viver pra Deus. Eu escolho viver esse amor que me encontrou. Se não quer mais deixá-lo nunca mais. Isso aí, gente. Então é isso. Somos gratas pelo nosso testemunho, porque eu tenho certeza que edifica pessoas, né? E é pra isso que eles existem. Sim. Então é isso. Um beijo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Nos inscreva no nosso canal. Curta o nosso vídeo. Nos siga no Instagram, que é entre aspas. Isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo. Deus te abençoe.